João, capítulo 13, vamos ler o versículo 4 e o 5, por favor. Louvado seja Deus. Diz assim: levantou-se da ceia, tirou as vestimentas de cima e, pegando uma toalha, cingiu-se com ela. Em seguida, Jesus pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Eu vou estar lendo aqui na Almeida Revista Fiel. Levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos. Vou ler o versículo 25, ainda de João capítulo 13. Então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou: Senhor, quem é? Louvado seja Deus. Amém? Esse texto que eu li para vocês é só para dar um esclarecimento da situação e dos momentos em que estamos vivendo. Há poucos dias eu dei uma explicação de uma palavra que eu tinha explicação dela há mais de 20 anos para um dos meus filhos, e eles me deram uma outra explicação. Eu disse: meu filho, essa palavra significa isso. Ele disse: não, pai, essa palavra significa isso. Mas é impressionante como os valores estão sendo roubados, aniquilados, enterrados, e se nós não tivermos o cuidado de sermos conservadores da Bíblia, os nossos filhos vão se envolver de uma forma lamentável em valores pejorativos, em valores que não tem nada a ver com o caráter ou coisa parecida. Agora você ouviu, mas antes você talvez nem imaginava, não especulava, mas a palavra homoafetividade ou homoafetivo. Quem ouviu falar sobre essa palavra? Levante o braço. Homoafetivo. Homoafetividade. Meu Deus, só? Bom, a palavra homoafetivo eu achei que a maioria tivesse escutado, que é uma palavra que está sendo muito usada, que é para tratar da união de dois homens, né? Ou de duas pessoas do mesmo sexo, porque a palavra homo quer dizer igual, semelhante, e afetivo é de afeto. Só que antes disso, essa palavra já existia. Essa palavra ela foi saqueada e taxada dessa forma. E eu estava fazendo uma pesquisa hoje e até em campos jurídicos esta palavra está sendo discriminada e valorizada dessa forma. Só que na verdade a palavra homoafetiva, é isso que eu quero explicar para vocês, a respeito da sociedade e de reivindicações de direitos, significa justamente isso: afeto ao semelhante, seja mulher com mulher ou homem com homem, é isso mesmo. E o que eu acabei de ler para vocês foi justamente isso. Jesus, ele era um homoafetivo, ele tinha afeto aos seus discípulos. Então a palavra homoafetivo não é uma palavra que está direcionada à junção íntima de dois homens no contexto de relacionamento íntimo da sexualidade. Ou seja, eu tenho afeto, poderia ter, não tenho mais, já não existe meu pai, mas meus filhos têm afeto comigo. Você tem afeto com o seu filho, com o seu pai. Ou seja, você tem afeto com a sua mãe. Existe uma linguagem no exército chamada camaradagem, e não sei se em todo o corpo militar, que eles ensinam bastante esse contexto de afetividade pela necessidade. Porque em uma guerra, quem é que vai largar o peito na frente do outro? Em uma guerra, quem é que vai morrer pelo outro? Então é necessário que haja realmente esse tipo de compromisso. Se Jesus, ele tivesse outra forma, esse texto, perdão, que nós acabamos de ler, li duas versões, e a Bíblia diz que a primeira, Jesus estava, naquela época, era a cueca dele, estava só de cueca, estava com calção de linho, juntamente com seus discípulos,
E depois a Bíblia diz que João colocou a cabeça no peito de Jesus e fez a pergunta quem iria trair. Então era um grupo muito unido. Era um grupo muito unido. Então, era um homoafetivo. Se essa pregação fosse diferente, fosse interpretada do jeito que é hoje, envolvendo a homossexualidade, Jesus não teria tido sucesso na sua pregação. Tem um outro campo que é insinuado a respeito de que uma pessoa chamada Davi vivia uma vida de homoafetividade, íntima sexualmente falando, com o seu cunhado Jonatas. Na verdade, Davi era amigo e amigo demais desse camarada chamado Jonatas, e era casado com a irmã dele. E todo leitor bíblico sabe de uma coisa, todo leitor bíblico, eu vou fazer uma pergunta para você que é leitor bíblico, qual era o calcanhar de Aquiles de Davi? Mulher. O ponto fraco de Davi era mulher. Esse era o ponto fraco dele. O que eu estou tentando dizer aqui para vocês, que são 2 textos bíblicos, infelizmente esse texto de Jesus sim, ele é usado, e o texto de Davi é usado. Agora eu quero deixar claro para você, a única questão não apoiada por Deus em uma relação homoafetiva é a relação sexual. Você pode ter o seu amigo do jeito que você quiser. Quem viveu isso, eu fico preocupado com os nossos líderes. Eu tenho observado, permita-me jogar essa indireta. Eu tenho observado que quando termina o culto, eu não vejo, principalmente no meio das nossas mulheres jovens, eu não vejo o grupo das nossas líderes falando com suas discípulas. Eu não vejo aquele grupo amável que está reunido na célula aos sábados, reunido aqui aos domingos, compartilhando intimidade. Eu não estou conseguindo ver isso. Isso não é legal. Precisa haver essa homoafetividade. Precisa haver esse relacionamento próximo, íntimo. Isso nos fortalece. E eu não tenho visto. Eu vivi num mundo que alguns aqui viveram, e por mais que haja traíras, mas tem uma amizade pesada que se você chamar o cara, vamos lá, ele vai, não importa a situação, os caras topam parada. Os caras são amigos de verdade, para fazer o mal, mas são amigos de verdade. Nós precisamos viver isso na igreja, essa intimidade, esse compartilhar, esse entrosamento, essa aceitação, sem questionar o porquê do próximo. Porque se nós começarmos, seja em qualquer lugar, mas vamos falar da igreja, a selecionar quem vamos nos aproximar, e vamos nos aproximar dependendo da perfeição, você vai viver isolado. Todos que estão aqui, talvez eu seja o primeiro da fila, temos defeitos enormes. Então o nosso entrosamento, a nossa união, a nossa aceitação, independentemente de quem somos, é quem vai nos fortalecer. Então eu quero deixar isso aqui, que são 2 questões, como a palavra homofobia é uma palavra errada, mas que está sendo taxada e comprada e intitulada, e está até dentro já está sendo incluída no Código Penal, e que não é correto, ok? Só para informação, tá bom? A igreja precisa viver esse comportamento, parece heresia o que estou falando, mas é isso mesmo, homoafetivo. A única proibição bíblica para homoafetividade, que está escrita em Levítico 18, 22 e 23, não te deitarás com o homem como se fosse uma mulher, é a relação sexual. Mas a intimidade, a aproximação, o aconchego de estar junto, de estar trabalhando, de estar unido, é importante para o nosso fortalecimento. Amém? Amém?